Cara, eu encarava cada pancada que eu levava, cada reprovação não, mas assim, cada vez que eu ia mal numa prova que eu fazia em casa, cada vez que eu penava, eu encarava como uma oportunidade de melhoria, véio. Informação. Assim, tem alguma coisa que eu fiz que eu não me aprofundei, alguma coisa que tá errada. Então, por exemplo, você começa a entender também que quando você estuda, por exemplo, para a área fiscal e você quer aprofundar determinados pontos em determinadas disciplinas, para você treinar bastante, você tem que buscar questões de outras áreas, às vezes. Então, por exemplo, quero treinar, sei lá, Poder Judiciário. Poder Judiciário é um assunto que cai para a Receita Federal. Só que o desgraçado do examinador, ele vai lá e coloca lá no edital, Poder Judiciário, ponto. Genéricas. Aí você fala assim, cara, pode cair tudo, né? E aí quando você busca questões do Poder Judiciário da área fiscal, você vê muitas questões ali cobrando o que pode ser recurso extraordinário, recurso especial do STJ, a parte ali de juízes federais, TRFs, a parte ali, de repente, do Estatuto da Magistratura, também cai também. Mas quando começa a entrar nos pormenores dos tribunais, não faz sentido uma prova da Receita Federal ou de algum fisco cobrar um detalhe do Tribunal Eleitoral, por exemplo. Só quando você vai treinar questões de outras áreas, porque você esgotou aquelas questões do Poder Judiciário da área fiscal, você começa a pegar questões nesse nível de detalhe. E você erra essas questões. Eu errava também. Só que eu errava e pensava assim, pô, se eu for me aprofundar nos pormenores do Tribunal Militar, não vai rolar. Então, assim, eu meio que ignorava aqueles erros. Então, tem erros que você tem que prestar atenção e tem erros que você pensa, não, é porque eu tô indo muito longe, porque apesar de eu estar indo para outras áreas, é porque eu quero mais volume de questões. É que nem, por exemplo, direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Tudo que cai ali pode cair da mesma forma para qualquer concurso e qualquer área. Então, assim, questões de direitos e deveres para a área de tribunais e área fiscal, você tem que saber igual. Tudo bem que pode ser que para uma prova de técnico ou de analista judiciário seja um pouco mais literal, mas literalidade também é importante para a área fiscal. Então, tudo ali te interessa. Agora, quando é assuntos mais específicos, como Poder Judiciário, por exemplo, você tem que filtrar, você tem que entender aquilo. Pô, tô errando um monte aqui, meu índice de acerto estava 85%, baixou para 50%, não preciso me aprofundar em tudo, porque não faz sentido eu me esforçar para entender o detalhe do Tribunal Eleitoral. Pode ser que caia? Pode, mas é difícil, não faz sentido cair. Se cair, eu chuto. Se cair, loteria pra quase todo mundo. Né? Sim. Você tem que também ser razoável, né? E esse nível de detalhe que você alcançou só fazendo muita questão anterior. Muita questão. Você primeiro esgotou da área fiscal pra depois começar buscando de outras áreas. Né? Isso, eu começo pela minha área e aí eu fui expandindo. Né? Porque eu quero volume de questões também, né? Volume de bancas ou não? Bancas eu focava nas mais conhecidas. Então, por exemplo, se eu for focar em direitos e deveres individuais e coletivos da, sei lá, FCC, FGV, CESP, VUNESP, sei lá o quê, nos últimos 5 anos, eu vou ter bastante questões. Talvez eu não precise expandir mais. Agora, tem assuntos que não tem muitas questões. Então, se eu quiser treinar, por exemplo, a lei 9784, lá do processo administrativo federal, talvez eu precise buscar questões de outras áreas, de outras bancas, para treinar a literalidade. Porque uma das melhores formas de treinar a literalidade, na minha opinião, é questões de concurso. E aí você faz a questão, aí você volta pra lei, aí você lê de novo, aí você destaca os pontos que mais são cobrados. Você faz uma anotação ali particular e tal, para quando você lê aquela lei, você conseguir ter mais do que o simples texto cru da lei para você conseguir processar e reter mais informação. E gera curiosidade, né? Porque você não era o cara que ficava lendo e relendo a lei repetidamente, né? Passando por artigo. Questão realmente... Eu procurava abordar a lei de várias formas. Então, o estudo da lei seca era uma delas, mas as questões que faziam referência aos artigos me faziam voltar para a lei, ler aquele capítulo, né? Aquela seção, enfim. E aí eu colocava a experiência que eu tirava das questões nas leis, eu fazia anotações. E aí depois, quando eu li uma aula em PDF que explicava aquela lei, eu voltava para a lei e adicionava informações, de modo que quando eu fosse ler a lei, tinha várias informações ali que foram colocadas ali com a minha experiência. Sim, sim. E quando você passou para analista, qual foi a sua sensação? Foi mais de euforia ou de alívio? O que veio pra você? Cara, foi euforia, porque eu fui fazer a prova, as 2 provas que eu fiz, eu fiz a prova meio com a sensação de que a missão já estava cumprida. Porque assim, você não pode se cobrar uma aprovação, porque não depende de você a aprovação no dia da prova, porque a prova pode vir atípica, pode vir cobrando coisa que você não teve tempo de estudar, ou que você não teve condições de explorar. O que está no meu alcance é o foco no processo dia após dia. Então, fazer o meu melhor dia após dia.
Para analista eu tive pouco tempo para estudar, mas no pouco tempo que eu tive, eu acredito que eu fiz o meu melhor. Então, se eu chegasse no dia da prova e não tivesse sido suficiente, eu ia pensar, bom, é porque eu não tive tempo suficiente, mas o tempo que eu tive, eu consegui estudar o máximo que eu pude, e agora eu vou continuar dando o meu máximo, e quanto mais tempo eu for estudando, mais chances eu tenho de chegar na prova em condições de competir por uma vaga.